Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar, esse assunto muito importante do nosso cotidiano escolar. Hoje nós vamos dar sequência desse nosso módulo de trigonometria, onde nós estamos resumindo as principais coisas aí para que você possa ler com mais simplicidade, com mais atenção e com mais segurança as questões do Enem e outros concursos, tá legal? Hoje nós vamos aí, na verdade, relembrar por que é seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. E para isso, nós pegamos aqui o ciclo trigonométrico. Te convido a assistir a aula anterior, que falou sobre o ciclo, como é que nós chegamos a esse ângulo aqui, para você ver que é interessante. Olha só, então nós pegamos aqui, sai aqui só do 0 graus e até o 90 graus, pegando aqui os ângulos do primeiro quadrante, correto? Então olha só, lembrando então, que quando você ligar os 30 graus aqui, com 150, que nós temos na aula passada, você vai cortar o eixo Y, internamente da circunferência, que é o ciclo trigonométrico. Fazendo a mesma coisa aqui com 45, quando você ligou com 135, e com 60, quando você ligou com 120, certo? Ok. Então, esses segmentos formados aqui no eixo Y, verticalmente, eles têm um nome. Então, o nome dele é seno. Então, esses segmentos verticais aqui, no ciclo trigonométrico, são chamados de seno. E as medidas, olha só, se daqui até aqui tem 1 centímetro, daqui até aqui tem a metade, meio centímetro. Vamos dizer assim, uma unidade, 1 centímetro, meio centímetro. E aí, daqui até aqui um pouco maior, daqui até aqui um pouco maior, e daqui até aqui é 1. Então, aquela tabelinha que você aprendeu a montar, você consegue chegar às medidas corretas. Então, o 0 graus, nós não vamos usar no triângulo retângulo, mas olha só, 0 graus quando você ligou com 180, não formou nenhum triângulo, então a medida, ou melhor, não formou nenhum segmento, então a medida é 0. Agora, quando você ligou aqui, um segmento, meio, até aqui 0,7, 0,8 e 1. Então, esses valores aqui, o máximo seno é 1. Como é que você descobre esses valores? Lembra? Você põe 1, 2, 3, certo? Com musiquinha ou sem musiquinha. E divide tudo por 2. E põe raiz lá no 2 e no 3, certo? Então você consegue descobrir essas medidas. No cosseno, que eu até brinco com meus alunos, que é aqui, o eixo horizontal das abscissas, que é o consono, Então, se esse eixo aqui é o seno, se esse eixo aqui é o eixo dos senos, esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, certo, pessoal? Eu até brinco com um sono, então o deitadinho com sono. O que acontece é o contrário, olha só. Daqui até aqui tem a metade, e aí, olha só, o 45 tem o mesmo valor, e o de 30 é o inverso aqui do 60. Então, esses valores aqui você obtém exatamente o contrário do seno. Então, olha só, o cosseno de 0 é 1, por quê? Daqui até aqui tem 1 centímetro. E aí, 3, 2, 1, divide tudo por 2, correto, pessoal? E põe na raiz no 3 e no 2. E aí, aqui deu 0. Então, é assim que você obtém os valores. Agora, se nós pegarmos aqui 30 graus, e unirmos aqui, nós vamos formar o que nós queremos hoje, que é o triângulo retângulo, certo? Agora, pensa comigo. Esse triângulo retângulo, essa medida aqui, é a medida de um seno. Então, se nós estamos aqui nesse ângulo, e esses lados, como nós aprendemos, são chamados de catetos, naquele módulo das relações métricas do triângulo retângulo, se eles são chamados de catetos, então essa medida aqui, se ela tem o mesmo valor que essa aqui, eu posso falar que ela é o seno. Então o cateto oposto está aqui. Então ela tem o mesmo valor do seno. Como aqui mede 1 centímetro, uma unidade, dividir esse cateto oposto pela hipotenusa vai dar o valor do seno. Então, o valor do seno de qualquer triângulo, no caso do triângulo retângulo, ele é obtido pegando a medida do cateto oposto e dividindo pela hipotenusa. Olha só. Todos serão proporcionais a esse valor aqui. Bom, e o cosseno? O cosseno de um ângulo vai ser isso aqui, porque daqui, esse medida aqui, do cateto adjacente, é o cateto que está ligado, é a medida do cosseno. Se você pegar esse valor e dividir por 1, vai dar ele mesmo. Então aqui é o cosseno
nós vamos chamar aqui de cateto adjacente. Então, se você pegar a medida do cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, você vai obter o valor do cosseno, porque aqui é 1 e essa ideia você vai levar proporcionalmente. Agora, se nós traçarmos aqui uma reta, aqui ó, perpendicular ao eixo X, e pegarmos, prolongarmos esses segmentos aqui ó, esse ângulo para cá, ele vai projetar nessa reta segmentos. Tá vendo aqui? Ó. E essa reta, então nós falamos, esse eixo na verdade, é o eixo das tangentes. Então, por exemplo, o mais comum, o mais fácil de enxergar é o de 45, que você bate aqui, ó, e quanto ele mede? Ele mede 1, tá vendo aqui, ó? E o de 30, tá aqui. E o de 60, lá em cima, que é o raiz de 3. Então, como é que você obtém essas medidas? Lembrando que forma aqui, ó, triângulo retângulo. Então, se você pegar aqui, essa medida aqui, aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui com 45 e aqui, tá vendo? Ó, se você pegar essa medida e dividir por essa medida aqui, ó, você vai ver que esses dois lados aqui formam o triângulo retângulo, certo? Que mede 1 e aqui mede 1 também. Então é a diagonal de um quadrado, né? Que é o lado raiz de 2, que nós já vimos em outro lugar. Ok. Como é que vocês descobrem, então, a relação entre cateto, de tangente? Então, a tangente de um ângulo é quando você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. Então, essas três razões trigonométricas foram descobertas aqui no ciclo e nós trabalhamos muito aí com as figuras de triângulo retângulo no nosso cotidiano. Então é importante que você saiba, para resolver os problemas que envolvem triângulo retângulo, saiba a definição de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então é importante aí que você saiba esses valores. Agora, as medidas, como elas são obtidas? Dividindo, se você já tiver os valores, o seno pelo cosseno. Nos problemas com o triângulo retângulo, basta você saber o cateto oposto e o cateto adjacente. Agora, aqui ó, 0 por 1 vai dar 0. Aqui nós temos aqui, ó, dividir esse por esse, corta aqui, ó, é a raiz de 3, correto pessoal? Por 3. Você vai copiar a primeira, inverter a segunda e vai racionalizar. Aqui vai dar 1 e aqui você vai cortar, vai ser raiz de 3 e aqui a tangente de 90 não existe, certo? Ok, não existe aqui, porque tende a infinito, certo? Bom, então, o importante hoje foi que você soubesse aí e que você aprenda o quê? Que no triângulo retângulo, quando você pega as medidas e você faz uma divisão, que você monta uma razão, dependendo da razão que você montar, tem os nomes. E as mais importantes são essas aí aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, correto? E aí eu te convido a participar conosco nas próximas aulas. Hoje nós vamos resolver alguns problemas no nosso cotidiano envolvendo aí seno, cosseno ou tangente, tá legal? Um beijo para você, obrigado pelo carinho. Estaremos juntos aqui sempre, sempre para te ajudar a crescer e a ter sucesso na sua vida, tá legal? Um beijo, tchau para vocês.